89 Táxi, a voz do taxista. Já fui vereador na cidade de Santos, procurador jurídico de diversos municípios do litoral paulista e tenho acompanhado de perto esta questão envolvendo esse conflito gerado a partir da interferência de aplicativos, na locação de veículos para transporte de passageiros, comprometendo a atividade do taxista. É mais ou menos por aí que nós gostaríamos de esclarecer a situação, tá? Certo, doutor Nobel. E o senhor tem alguma relação com o táxi da cidade de Santos? O que levou o senhor a se interessar especificamente pela questão envolvendo táxi e transporte clandestino? Olha, Carlos, eu tenho tido uma postura de sempre defender aquilo que considero justo. Eu não acho correto a omissão das autoridades constituídas em face da presença desses aplicativos e de seus denominados parceiros atuando num campo que é privativo do taxista. A minha relação é mais no sentido de contribuir para que haja justiça, defendendo a atividade do taxista, que é tradicional em todo o país, e não podemos concordar que o transporte clandestino venha a atuar, de modo vergonhoso e sob o silêncio das autoridades, numa atividade que a lei definindo claramente que essa atividade é privativa do taxista, devidamente autorizado pelo poder competente de cada município. Tá, doutor Nobel, então, vamos lá, a atividade do taxista e o transporte remunerado, ele precisa de autorização do poder público? Exatamente, como você bem esclareceu, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, ele prescreve que para se transportar mediante remuneração é preciso autorização do poder público. Certo. Os clandestinos se valem ou procuram a revelia da própria lei de mobilidade urbana justificar sua presença nesse tipo de atividade ao falso argumento de que a lei de mobilidade urbana, no artigo 4º, inciso 10, prevê o transporte privado motorizado. Sim, mas eles esquecem de esclarecer que essa conceituação na lei de mobilidade urbana apenas define os variados tipos de transporte que constitui a mobilidade urbana como um todo. Então tem o transporte de bicicleta, tem o transporte de carro de mão, tem o transporte de ônibus, de caminhão, tudo é mobilidade. E nesse artigo especificamente que os aplicativos se utilizam para dizer que é legal a atividade, é falsa a afirmação. Porque lá há duas conceituações. O transporte remunerado em veículos de aluguel, que corresponde ao táxi, e o transporte privado em veículo particular, que é o veículo da pessoa que transporta o amigo, mas não pode cobrar. Quando ele cobra por esse transporte, ele está invadindo uma atividade que é própria, privativa, por lei federal também, do próprio taxista. Aí começa o conflito, Começa a invasão de uma atividade, o exercício de uma profissão sem que haja lei autorizando. É nisso que nós temos que nos apegar e discutir judicialmente. O objetivo é justamente ingressar com ações nos municípios, e para isso as federações, os sindicatos de taxistas são legitimados a ingressar, demonstrando e cobrando dos órgãos de trânsito em cada um dos municípios o dever de fiscalizar e punir o transporte clandestino. Não há lei dizendo que você pode atuar no campo da economia sem a devida autorização do poder competente. No caso de transporte dentro do município, é o próprio município que tem essa competência. Agora, qual é a grande discussão, Carlos, que se faz
durante esses 2 anos que eu tenho acompanhado. A discussão é o seguinte: os municípios, de modo geral, criaram leis ou decretos proibindo a atuação dos clandestinos. Então vem a multinacional Uber, né? E outros aliados, e contestam dizendo que o município não tem competência para legislar sobre trânsito e transporte, que é competência federal. Nisso eu concordo. O município não pode editar leis proibindo essa ou aquela atividade, porque essa matéria é privativa da União Federal. Somente lei federal pode dispor sobre trânsito e transporte no país. Ora, aí vem a minha argumentação. Se você, enquanto município, não tem competência para proibir essa atividade, evidentemente que também não tem competência para permiti-la. E aí vem a minha oposição a esses decretos de diversas cidades do país, sobre de São Paulo, Rio de Janeiro, pretendendo regulamentar o Uber, ou seja, permitindo o Uber, com algumas exigências, mas no fundo está liberando. Então, repito, se a Constituição Federal, que é a lei das leis, diz que o município não compete legislar sobre trânsito e transporte, que é privativo da União, também legislar inclui autorizar, permitir, silenciar, enfim, isso é legislação. Então, ele pode também legislar para permitir. Portanto, esses decretos, Carlos, que têm sido divulgados em todo o país, como se fosse uma salvação para a categoria de taxista, na verdade, é uma permissão licenciosa, porque no fundo ninguém vai fiscalizar nada. Na hora que legaliza, que autoriza, né, pelos municípios esse tipo de transporte, você está permitindo que a coisa cresça de tal modo que inviabilize a própria atividade dos clandestinos. Imagina os taxistas que já sofrem, né, com essa presença destruidora da atividade. Exatamente. Então, o objetivo é não acusar a Uber, que o Uber para mim é um aplicativo, ele não é meio de transporte. Exato. Dizendo que ele não é meio de transporte, portanto não pode figurar em nenhuma ação do tipo. Quem é que está atuando de forma predadora dentro da atividade do taxista? É o desempregado, é a vítima, né? A vítima do sistema. O sujeito desempregado quer fazer um bico para melhorar a sua renda, então ele aluga o aplicativo e vai transportar mediante remuneração os passageiros. Agora, isso é outro aspecto que eu gostaria de mencionar. Essa atividade desempenhada por pessoas desqualificadas, desconhecidas, sem o controle do poder público, isso pode, em tese, acarretar um risco enorme à segurança dos passageiros. Assim o passageiro vai reclamar de ter sido violado no seu direito? A ninguém, porque quem controla esse tipo de transporte é a multinacional, que chegou no Brasil e está impondo suas regras ao próprio governo brasileiro. Quer dizer, isso nós não podemos aceitar, a questão de defesa da soberania nacional, né? Com certeza. Doutor Nobre, deixa eu colocar uma outra questão. A Constituição brasileira, quando ela diz que é livre, eu não tenho aqui, o senhor deve se lembrar o termo correto, mas fala que é livre o trabalho em todo o território nacional, mas desde que não tenha uma regulamentação própria para aquela atividade, não é isso? Não sei se estou compreendendo. Esse é o ponto neurálgico da questão. Porque eles usam isso também, né? A Constituição Federal, evidentemente, que ela declara que o exercício de qualquer atividade é livre. Sim. Não depende de autorização do poder público. O poder público não pode interferir na atividade das pessoas, salvo, diz a mesma Constituição, salvo aquelas atividades reguladas por lei federal. Muito bem, então vou fazer aqui apenas uma analogia. Vamos admitir, eu sou advogado e, portanto, alguém está desempregado e diz, vou abrir um escritório de advocacia. Pode? Claro que não pode, mas a Constituição diz que é livre sim, obedecidos os requisitos da lei. Ora, existe uma lei dizendo que advogado tem que ser bacharel em direito, ter aprovação AB e aquela coisa toda está escrita. Certo. Veja como é interessante. A Constituição assegura a liberdade de iniciativa, de trabalho de todo mundo.
obedecido às restrições legais. No caso, então vamos pegar outro exemplo. O sujeito está desempregado, mas ele é curandeiro, ele abre um consultório médico. Pode? Não pode. Não é médico, ele não faz. Está entendendo? Mas a Constituição autoriza, claro, de acordo com a lei. Claro. No caso do transporte individual, remunerado de passageiro, vamos novamente retornar à Constituição. É livre de emprego de qualquer atividade, sim, de acordo com a lei, salvo as restrições legais. Ora, existe uma lei federal dizendo que essa atividade é privativa do taxista. E agora, vou permitir o clandestino? Porque está desempregado, que a crise econômica está levando milhões de brasileiros à desgraça, à fome, então vamos destruir o taxista para salvar esse desempregado. Não é por aí, gente. Veja como não atende aos preceitos constitucionais esse tipo de comportamento que, lamentavelmente, vem sendo seguido pelo Poder Judiciário brasileiro, né? E sob os auspícios de defensorias públicas, que eu não sei para quem está defendendo, talvez o particular ou promotoria de justiça, né? E como o senhor vê essa questão do judiciário, a posição do judiciário, mediante já há vários processos empreitados aí contra a prática do transporte, como é que o senhor vê a posição do judiciário dando sempre, ou arquivando, ou negando os pedidos da classe taxista? Existem dois tipos de julgamento pelo judiciário. Um julgamento formal, que a pessoa entra com uma ação descabida, sem fundamento, e o judiciário extingue sem análise do seu mérito. Outra situação é quando, diante dessas leis municipais em todo o país, ou decretos regulamentando o aplicativo, o transporte mediante aplicativo, o judiciário, então, chega à conclusão que o município é incompetente para dispor sobre aquela matéria. E nisso eu concordo. E aí extingue o processo e o Uber vai crescendo, porque ainda hoje, até este momento, eu não vi nenhuma ação cuidando daquilo que é objetivo central para a defesa da atividade do taxista, qual seja o mero cumprimento da lei federal, do Código de Trânsito Brasileiro e da própria Lei de Mobilidade Urbana. A Lei de Mobilidade Urbana, na qual se baseia o clandestino, para dizer que tem liberdade para trabalhar, ela tem o artigo 22, se alguém quiser pode verificar, que manda os órgãos gestores da União, dos Estados, dos Distritos Federais e Municípios, determina que, para punirem o transporte clandestino, olha só, está expresso isso, compete aos órgãos gestores da União, dos Estados, dos Distritos Federais e Municípios reprimir o transporte clandestino. Ora, diante dessa expressão, não resta nenhuma dúvida. Agora, alguém já entrou com alguma ação no Brasil inteiro, cobrando dos gestores dos órgãos de trânsito reprimir o transporte clandestino? Não, ninguém entrou, só entra às avessas. Entra com a lei local dizendo que é proibido, vem o tribunal, não é proibido. Aliás, não pode proibir, desculpe, não pode proibir. O município não tem poder porque isso é matéria privativa do governo federal, lei federal. Aquilo que está sendo discutido lá no Senado agora. Sim. Isso aí é competência, sim, dessa lei que venha a ser elaborada a nível federal. Muito bem, se o município não compete, e olha, e como é que fica essas previsões de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Eu citaria o 107, o 135, o 136, o 329, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Qualquer condutor de veículo tem o dever de conhecer. Pois bem, no próprio Código de Trânsito Brasileiro, né, seguindo o que diz a Lei de Mobilidade Urbana, ele diz o seguinte: olha, para se transportar mediante remuneração, é necessário que haja uma autorização do poder público que assegure ao passageiro a segurança, a higiene, o preço fixo, prévio, né, tudo aquelas condições. Está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o órgão de trânsito encontra alguém transportando mediante remuneração sem esses requisitos, qual é o dever? Punir.
reter o veículo na forma do artigo 231 do mesmo Código de Trânsito e aplicar a multa e a pontuação na CNH desse condutor clandestino. Não vejo que no Brasil inteiro alguém houvesse iniciado uma ação com esta fundamentação para que simplesmente fiscalize. O Código de Trânsito não está em vigor, não vale para taxista, não multam taxista quando para fora do ponto, etc. Sim. Por que não tem poder de coibir a atividade de quem não tem licença para trabalhar mediante remuneração, né? Exato. Essa questão que eu vou colocar para o judiciário. Eu não quero chamar Uber nessa ação. Para mim, o Uber não é transportadora, ele mesmo afirma que não é. Tudo bem, é um aplicativo. Diz ele que o colaborador dele, o pastor, não é empregado dele, vai lá e contrata, ótimo. Agora, na medida que o judiciário atende a nossa pretensão e manda os órgãos de trânsito fiscalizar o clandestino, vai chegar uma hora que o clandestino vai perceber que não é interessante. Ele está pagando multa em ter a sua habilitação cassada, né, por infração continuada, em vista de que a lei, o Código de Trânsito brasileiro, assim determina. Tem mais outra questão. Aqui no município na capital do Maranhão, recentemente, agora 27 de julho, saiu a primeira decisão, a primeira no Judiciário Nacional, veja bem, a primeira decisão que acolhe esses fundamentos que há 2 anos eu venho discutindo na categoria. Esses fundamentos de que a lei de mobilidade não previa o transporte remunerado de passageiro em veículo particular, somente o táxi, é privativo do táxi, diz o juiz, sem deferir a pretensão da Defensoria Pública do Maranhão de liberar os clandestinos. Uma vergonha, veja bem, um órgão pago pelo povo, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, postulando em juiz em favor de uma multinacional, quer dizer, é uma inversão de valores. Até total. o juiz faz uma observação, Carlos, dizendo que esperava que a Defensoria defendesse os consumidores. Nossa. Quando a Defensoria defende o direito do aplicativo a atuar no trânsito, não está defendendo os consumidores como maliciosamente argumenta na ação. Está defendendo o direito. A multinacional. De invadir, né? Você veja só que contradição. Total, né? Essas coisas têm que ser denunciadas, sabe? Exato, doutor Nobel. É uma vergonha o que nós estamos vendo contra a classe taxista e também contra o consumidor, porque os jornais estão repletos aí de abusos, maus elementos aproveitando da falha desse sistema para praticar o crime, né? Exato. Então tem até prisioneiros que têm direito a sair da cadeia para trabalhar, ele já sai com carro alugado para trabalhar para o Uber. Eu ouvi uma reportagem em Minas Gerais da penitenciária. Sim. Quer dizer, veja só a responsabilidade do poder público, do judiciário, em relação aos passageiros, chamados consumidores. Eles têm direito a escolher dentro de uma livre concorrência quando todos os interessados se encontram em pé de igualdade. Exatamente. Como é que eu exijo que o táxi cobre o mesmo preço do clandestino se o clandestino não paga nada para o poder público? Exato. Como é que eu posso concordar, Carlos, que o clandestino use as vias públicas, deteriorem as condições de trânsito, sem pagar nada, enquanto o taxista que está remunerando o poder público para manter as vias de fluxo de trânsito em condições, né, de trânsito. Quer dizer, é uma coisa que não dá para compreender. Não sei o que está acontecendo no país, não sei se o judiciário e os poderes executivos estão impregnados dessa onda de corrupção que invadiu o Congresso Nacional, o governo federal. Não sei se isso, aliás, ontem, apenas para ilustrar, eu assisti um julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, aonde o advogado, um senhor de 80 anos, denunciou no discurso o desembargador que fazia parte daquele julgamento. O desembargador acusou o desembargador de oferecer para ele R$700 mil para que ele votasse favoravelmente a ação desse advogado. O advogado
esculhambou na cara, ao vivo, assim, olha, coisa incrível. Que absurdo. Nunca vi isso na minha vida. Meu Até o Deus. advogado falou, isso aqui não é a Câmara dos Deputados nem o Senado, Nossa. para se vender. Meu Deus. Onde chegamos, né? Aonde estamos chegando? É. Até então, né, nós que militamos na questão do Poder Judiciário, sempre enxergamos o juiz como algo assim, uma figura imparcial, abstrata, né? Pois é. Não está envolvida com os interesses das partes. Pois esse desembargador foi acusado de oferecer 700 mil reais. Meu Deus. O advogado pagar 700 mil em troca do voto favorável dele. Quer dizer, está chegando nesse ponto. O que ele falou é porque ele tem responsabilidade do que está dizendo. Exatamente. Doutor Nobel, então o senhor vai entrar com essa ação aí no município de Santos, pedindo que o poder público estadual, municipal, fiscalize a prática do transporte clandestino aí na cidade. O senhor vai entrar com a entidade da Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo. Exatamente. Eu tive contato com o Luiz Antônio, que é o presidente da federação, e tenho tido também contato permanente com o sindicato aqui da cidade. O sindicato da cidade está com dificuldades estruturais para poder atuar. Então a federação se prontificou e apenas eu aproximei o presidente da federação com a diretoria aqui do Sindicato de Taxistas de Santos, conversaram, o sindicato liberou a federação, aprovou e incentivou a que a federação tomasse esta iniciativa. Então, Carlos, vai ser uma iniciativa piloto no município de Santos, nada obstando, nada impedindo que a federação repita esta experiência em cada município do estado de São Paulo, né? Porque ela tem uma atividade, uma jurisdição em todo o território do estado de São Paulo. Isso vai facilitar. Por quê? Admitindo por hipótese que você entre com uma ação no município A e não siga ele, mas essa mesma ação está sendo julgada no município B, C, etc. Em algum lugar pode ter esse, pode ser que no outro não, né? Pode ser que no outro não, a gente não vai aqui garantir o que o juiz vai fazer, porque cada juiz sabe como é que é. Então a gente vai ter que distribuir essas medidas em diversos municípios para depois chegar a nível de tribunal de justiça do Estado e formar aquilo que denominamos de jurisprudência, né? Certo. A primeira liminar que está aí, determinando as autoridades de trânsito o dever legal de fiscalizar, não é dever legal, não é nem favor, né? É obrigação. Sim. A primeira que sair só vai criar uma expectativa muito boa junto à categoria dos taxistas. É a minha contribuição, que inicialmente você perguntou, o que motivou eu estar solidário com a categoria, é o fato de contribuir para que haja justiça nesse país. Porque de injustiça já estamos cansados, né? Exatamente, doutor Nobel. Bom, eu agradeço então, doutor Nobel, a sua atenção e ter também nos encaminhado o seu estudo técnico, o artigo também brilhante, esclarecendo a toda a categoria essa situação e dando um alento, uma esperança de que realmente, pegando nesse ponto nevrálgico que está sendo totalmente ignorado pelas autoridades, que é a fiscalização da prática do transporte clandestino, nós realmente esperamos aí que tenhamos esse, e eu agradeço muito o senhor ter nos procurado, ter dado a oportunidade de divulgarmos essas matérias e que realmente a federação, encampando aí juntamente com o senhor essa nova frente de batalha, nós consigamos aí êxito que vai um alento para toda a categoria, como o senhor falou, vai gerar uma jurisprudência que vai ser, poderá ser usada em todo o território nacional, né? Exatamente. Então eu só tenho também que agradecer a você pela divulgação que você tem dado aí, porque não basta a gente estudar e guardar na gaveta aquilo que nós pesquisamos. A divulgação que você tem dado só tem prestigiado e contribuído para que mais pessoas comecem a se interessar pelo assunto, e estarei sempre à sua disposição para divulgarmos o andamento das medidas que certamente dentro de uma semana já devo estar iniciando na cidade de Santos. Vou compartilhar contigo, lógico, e espero que Deus nos ajude, que tenhamos sucesso para favorecer essa categoria tão vítima, né,
da incompreensão e do oportunismo deliberado de aplicativos administrados por multinacionais. Não vamos aceitar que o poder de uma multinacional, por mais forte economicamente que seja, tenha a capacidade de fazer a cabeça de nosso judiciário, de nossas autoridades constituídas. Nós vamos defender sempre, tá bom? Muito obrigado, doutor. Nós estamos contando com o senhor, conte com o apoio de toda a categoria e esperamos também que outros sindicatos, a exemplo aí de Santos, apoie, ajude essa nova empreitada. E eu agradeço e ficamos aqui, a Voz Taxista, no aguardo de novas notícias. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Um bom dia. Um bom dia, tchau, tchau. 89. Na defesa do transporte regulamentado.